Olá, eu sou o Victor Montemorenci Gomes Rodrigues e juntamente com Felipe Lemos de Lima, Francisco Valadão Loche de Faria, Laura Furtado dos Reis, Marcos Antônio Araújo Júnior e Morgana Larissa Rigo dos Santos, nós fizemos em conjunto o trabalho do Eixo 5, né, que é de infraestrutura de rede e segurança da informação. Para esse projeto, a gente teve que definir um perfil de uma empresa fictícia para a gente ter como base, né? E a gente definiu que seria é, uma indústria, né, chamada Metropolo Indústria, onde teria uma matriz e três filiais e um escritório, né? Essa indústria seria na fabricação de circuitos impressos, né? Então a gente tem uma matriz que produz, um escritório, que toda a parte comercial e administrativa, e três filiais que fariam a parte da distribuição e logística reversa, né? É, a maioria dos servidores em on-premises, né, ficou na própria matriz, e para início, né, a gente tem que fazer toda a parte de análise, planejamento e prototipação, né, a definição do escopo, topologia, enfim, dentro do Cisco Packet Tracer, né. A gente escolheu a topologia de estrela para definir para fazer toda essa distribuição da rede, né. A gente colocou os servidores dessa DHCP em cada unidade, né, para fazer toda essa definição de IPs, o servidor DNS na matriz, e elas ficaram ligadas também com uma conectividade WAN entre elas, servidor de arquivos na, na matriz também, e um servidor de Wi-Fi segmentado, né, com SSIDs diferentes, tanto para a rede interna quanto para a rede corporativa, e toda a proteção crítica, né? Né? Eu vou apresentar a etapa 1 do nosso projeto, que corresponde à fase de análise, planejamento e prototipação da solução da rede da Metropolo Indústria. Nesse primeiro momento, o objetivo foi entender o cenário da empresa e definir uma base de rede que atendesse à sua estrutura e às suas necessidades. Como a Metropolo foi pensada com matriz, escritório, administrativo e filiais, era necessário garantir a comunicação entre essas unidades e também o suporte aos serviços corporativos. A partir disso, foi definida a topologia em estrela, porque ela facilita o gerenciamento da rede, a manutenção e a identificação em casos de falha. Essa escolha ela também combina com o cenário proposto, já que a matriz atua ali como ponto central da comunicação. Além da topologia, também foram previstos serviços como DHCP, DNS, FTP, conectividade WAN, rede Wi-Fi e VoIP. Depois dessa definição inicial, passamos para a organização da conectividade e dos serviços da rede. Aqui foram considerados a comunicação WAN entre as unidades, a separação da rede Wi-Fi entre ambiente interno e visitantes e o uso do VoIP, buscando uma rede mais organizada e adequada ao contexto da empresa. Com isso definido, a proposta foi levada para a prototipação no Cisco Packet Tracer. Foi nessa fase que a rede passou a ser representada de forma prática, com roteadores, switches, servidores e dispositivos finais. Também foram prototipados serviços como DHCP, né, DNS e FTP, permitindo validar o funcionamento da solução ainda em um ambiente simulado. Agora, só para ilustrar rapidamente aqui no protótipo, dá para visualizar a organização geral da rede com a distribuição aqui entre a matriz, o escritório e as filiais. Então, para encerrar, né, de forma geral, a etapa 1 foi a base de todo o nosso projeto, porque foi nela que a gente definiu a arquitetura da rede e os serviços principais. E também o protótipo inicial, que orientou, assim, todas as etapas seguintes.
Boa noite, meu nome é Francisco e eu vou apresentar um pouco da etapa 2. A etapa 2 foi a etapa onde a gente colocou a mão na massa e implantou todos aqueles serviços que a gente propôs durante a prototipação. Então, nessa etapa, a ideia era usar um ambiente em nuvem e uma virtualização local para implementar alguns dos serviços que a gente propôs. Primeiramente, falando da implementação em nuvem, a gente implementou instâncias EC2 com alguns serviços propostos. Dentre eles, a gente implementou a EC2 com acesso remoto via SSH e exposição de aplicações pelo navegador via um servidor web. O servidor web disponibiliza essa aplicação para que a gente possa conseguir acessar ela e todos os usuários também a partir de qualquer local usando o navegador. Para resolver os nossos IPs, a gente usou um servidor DNS também implementado em nuvem, que serve para poder resolver todos aqueles nomes, transformar os IPs em nomes. Também tivemos um servidor de arquivos, que foi configurado para a gente poder colocar o nosso armazenamento centralizado na nuvem. Isso ampliou o acesso aos documentos, além da rede local, com disponibilidade de qualquer ponto com conexão à internet. Isso serve para a gente poder deixar nossos diretórios sempre disponíveis para todos os usuários. E por fim, um servidor VoIP, que o Marcos vai falar um pouco mais sobre ele a seguir, mas que permite que os funcionários consigam conversar entre si e fazer reuniões sem custos adicionais da telefonia convencional. Por fim, a gente tem essas imagens aqui, que são do servidor web, nosso servidor web que a gente lançou, de um servidor DNS, que mostra para a gente a resolução dos nomes, e por fim, do VoIP recebendo uma chamada ali do ramal 7002. Falando um pouco sobre virtualização local, a gente implementou dois servidores diferentes. Um servidor DHCP, que serve para poder transformar não, para poder disponibilizar os IPs de forma organizada e automatizada entre as máquinas da empresa, e ele ficaria localizado dentro de um dispositivo na rede interna da matriz, sendo local. A mesma coisa um servidor de AD, ou seja, Active Directory, que faz o gerenciamento de usuários, senhas, permissões e políticas de grupo. O AD ele é fundamental para poder controlar os acessos dos recursos da rede com base nos perfis corporativos que foram criados na ferramenta. Essa estratégia de criar ambos, uma virtualização local e uma em nuvem, é uma estratégia híbrida que serve para a gente poder colocar serviços sensíveis em local e colocar serviços com alta disponibilidade em nuvem, reduzindo o custo e aumentando a disponibilidade. Basicamente é isso. Boa noite. Olá, meu nome é Marcos, sou do Grupo 2 e eu vou estar falando sobre um dos serviços que foram implementados na nuvem para esse projeto, para nossa empresa, que é a Metropolo. O objetivo é implementar uma solução de telefonia baseada em voz sobre IP, utilizando Asterisk 22, AWS EC2, Linfone Desktop, Linfone Android, SIP, PJSIP, RTP. O resultado é a comunicação de voz entre ramais remotos através da internet. O que é VoIP? É uma tecnologia que permite transmitir voz utilizando redes IP, ao invés de rede telefônica tradicional. Funcionamento: a voz é capturada, convertida em pacotes digitais, os pacotes trafegam pela internet, são reconstruídos no destino. Os benefícios: redução de custos, mobilidade, escalabilidade, integração com sistemas. A arquitetura da solução é o AWS S2, Ubuntu Server, Asterisk, Linfone Desktop, Linfone Android e a internet. Aqui nós temos uma arquitetura simplificada da solução, onde temos o cliente 1 que foi configurado no desktop, da Linfone, que é o ramal 7001. No cliente 2 foi configurado no Android, com o ramal 7002. Aqui na EC2 foi configurado e instalado o Asterisk, com o nosso IP público. Aqui a linha tracejada sinaliza o SIP, o RTP, onde nós temos o áudio. Devido à característica do nosso ambiente, um dos desafios foi sempre que a nossa instância era reiniciada,
nós tínhamos que reconfigurar todos os arquivos de configuração. E uma solução para isso foi utilizar o Elastic 2 da AWS, para a gente conseguir deixar o nosso IP fixo. Eu sou a Laura, do grupo 2, e eu vou apresentar o que a gente fez na etapa 3 de gerência e monitoramento de ambientes de rede. Então, como a gente tinha servidores tanto locais como na nuvem, a gente utilizou os Zabbix para fazer o monitoramento de ambos esses servidores em tempo real. Então, o que é o Zabbix? É uma plataforma de monitoramento de código aberto que foi projetada para acompanhar em tempo real o desenvolvimento e a disponibilidade tanto de servidores como de estações de trabalho, dispositivos de rede, através de dashboards, alertas e histórico de métricas. Então, como eu disse, a gente fez a implementação local no VirtualBox e na nuvem, através de uma instância de EC2 na AWS. Então, localmente, a gente baixou o appliance do Zabbix, e aí a gente colocou dentro de uma máquina virtual, e aí a gente fez essa conexão dessa máquina virtual com a máquina de servidor através do adaptador de rede, ambos na rede interna. E já na nuvem, a gente instalou o Zabbix Server dentro dessa instância de EC2 na AWS, e a gente permitiu também fazer essa conexão. Então, por exemplo, um dos serviços que foi monitorado foi o servidor web e o banco de dados. Então, o que o Zabbix coleta? Ele coleta métricas de CPU, de uso de memória de RAM, de ocupação de disco, de tráfego de redes, etc. Tudo isso em tempo real. A gente também fez um mapa visual de monitoramento, mostrando para os Zabbix que a gente tinha esses dois tipos de servidores, né, on-premise e na nuvem, e aí a gente conseguiu ver essa topologia de monitoramento clara. E aí o Zabbix dá para a gente dashboards mostrando tudo isso que eu falei dessas métricas. Então, aqui a gente mostra um pouco sobre como que foi feito isso localmente no VirtualBox. Então, aqui mostrando que o Zabbix Agent está funcionando, está ativo. E aqui na nuvem. Então, mostrando a instância em que o Zabbix foi instalado. Esqueci de falar, mas tudo usando o Ubuntu. Aí aqui é a interface do Zabbix, que a gente consegue ver tanto a data, então caso a gente queira selecionar de quando até quando que vai esses dashboards, essas métricas, se o Zabbix está funcionando ou não, qual que é a porcentagem de memória utilizada, enfim. E agora eu vou mostrar dois exemplos de dashboards. Então, esse primeiro aqui a gente tem o uso de CPU, o tamanho da fila da CPU, o uso de memória e o uso de swap. E aqui a gente vai ter, novamente, memória, disco, esse primeiro também de CPU, o tráfego de rede, aqui a gente também tem isso para poder comparar, e a gente tem se teve alguma perda de internet ou não e qual que é o tempo de resposta do ping. Então, foi isso que a gente fez na etapa 3. Olá, eu sou o Felipe e vou apresentar a etapa 4 do projeto Metropolo Indústria, que aborda os mecanismos de segurança da informação. Nessa etapa, desenvolvemos a política de segurança de informação, uma cartilha de boas práticas para os colaboradores e uma análise de vulnerabilidade baseada no OWASP Top 10. A política de segurança da informação foi elaborada com base na ISO 27001 e na LGPD, estabelecendo diretrizes para a segurança da informação, controle de acesso, gestão de incidentes e definição de responsabilidades. A política também é fundamental na tríade CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Princípios essenciais para garantir a segurança das informações da organização. Além disso, desenvolvemos uma cartilha de boas práticas para orientar os colaboradores sobre o uso seguro de senhas, prevenção contra phishing, utilização adequada dos recursos tecnológicos e procedimentos em caso de incidentes. Também definimos regras de gestão e acesso de identidade integradas ao Active Directory. Com o complemento à política, realizamos uma análise de vulnerabilidade baseada no OWASP Top 10, referência mundial em segurança de aplicações. Foram avaliados riscos relacionados ao controle de acesso, proteção de dados, falhas de autentificação e vulnerabilidade de injeção. O objetivo foi identificar possíveis pontos de exposição, avaliar seus impactos e propor medidas de mitigação aliadas às boas práticas de segurança. Com essas ações, a Metropolo fortalece a proteção de suas informações e promove uma cultura organizacional voltada à segurança. Obrigado pela atenção.